Paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Neemias. Neemias fica no Velho Testamento, depois de Crônicas, Esdras. Amém? Os irmãos encontraram Neemias. Na verdade, o livro de Neemias, ele é um livro muito abençoado. A gente poderia estar lendo tudo e que seríamos abençoados. Ele tem muito ensinamento. Mas nós vamos estar lendo algumas partes só. Amém? Achamos o livro de Neemias? Vamos ler somente o versículo 20 agora, depois a gente vai estar lendo o resto. O versículo 20, a parte A. Desculpa. Capítulo 2, versículo 20. Vamos ler o versículo inteiro, que ele não tem ponto aqui na parte, para separar A e B, tá bom? Neemias, capítulo 2, versículo 20. Então, vamos ler juntos? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essa parte também é para ler, tá? Vamos ler de novo? Versículo 20, inteiro. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Podeis assentar. O livro de Neemias é um livro maravilhoso, que eu amo, que tem assim muito ensinamento, né? Cada versículo, cada trecho dele, ele traz bastante ensinamento, mas eu quero compartilhar somente com vocês uma palavra que Deus falou no nosso coração. Eu não vou assim me alongar, eu pretendo não me alongar, né? Mas Neemias, ele era... Quem sabe quem era Neemias? Neemias, eu gostaria que vocês pudessem participar, tá bom? Neemias era... Copeiro do rei. Aonde que Neemias vivia? Se ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio. Neemias vivia no palácio, certo? Ele era copeiro do rei. O que o copeiro faz? O copeiro, ele bebe vinho antes de dar para o rei, porque se tiver envenenado, é ele que vai morrer. Bom, ele protege a vida do rei. Mesmo que seja um serviço de risco, de alto risco, ainda assim era uma grande honra trabalhar no palácio e ainda servindo o rei, né? Não era para qualquer pessoa. Nossa, como que eu vou ter tão baixinho aqui? As letrinhas pequenininhas. E aí, a primeira coisa que a gente aprende no livro de Neemias é que ele está lá no palácio, tá?
Eu não tenho muitas regras para pregar, porque eu não sou nenhuma teóloga. Eu converso, tá? Eu vou compartilhar como se estivesse contando para minhas crianças a historinha, tá bom? Vocês usem bem a imaginação. Neemias, ele vive no palácio. Logo, ele não tem grandes preocupações além de estar cuidando do vinho do rei, né? Da bebida do rei. Neemias está tranquilo, numa zona de conforto, né? Não tem grandes preocupações, mas um dia chega Hanani, que é irmão de Neemias, e ele chega com algumas pessoas que também veio de Judá, e quando ele chega no palácio, logo a pergunta que não quer calar, né? Neemias queria fazer uma pergunta para ele, mas exigia coragem para se fazer essa pergunta. Por quê? Essa pergunta poderia comprometer a vida de Neemias, tá? Porque, olha, por exemplo, às vezes você sabe que uma pessoa está passando por uma dificuldade, um problema. Aí, você quer passar por essa pessoa e falar, oi, tudo bem? E você só quer que ela responda, tudo bem. Então, tá bom, então já, que bom que tá tudo bem com você. Se a pessoa responder um tudo bem meio duvidoso, a gente já fica com medo. Você fala assim, tudo bem? E ela fizer assim, ó. Aí você fala, você já fica apavorado, porque dependendo pode vir uma bomba e você vai se comprometer com aquilo que ela for falar. Amém? Na verdade, Neemias, ele já sabia que o povo dele, desde muito tempo, eles já tinham sido cativos, né? Os pais de Neemias já eram mortos, mas ele sabia que problemas estavam acontecendo com o povo, e esse irmão que chega, ele chega exatamente de Jerusalém. E aí Neemias pergunta para ele, o que está acontecendo lá em Jerusalém? Como que está o povo? E aí ele recebe a notícia. E eles vão dizer, olha, o restante que não foram levados para o cativeiro, que está no versículo 3, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Né? Precisa de um fone para ele, não precisa? Um fone? Quer um fone, Ana, para o seu filhinho? Deixou? Que aí vai falar em muito bom para ele. Tá? E aí eles respondem isso, olha, o povo está em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém foi fendido e as suas portas queimadas a fogo. E quando Neemias ouve isso, o que significa? As cidades naquela época, elas eram todas cercadas com muros, e os muros não eram muretas, os muros geralmente eram muros grossos. Quanto mais grosso era o muro, mais valor aquela cidade estava representando ter, né? Tinha muros que passavam assim carros por cima deles, tão grande que era, né? Então aquela cidade significa que aquela cidade ela estava super protegida. E agora ele fica sabendo que os muros de Jerusalém foram fendidas as portas e os muros tinham sido queimados a fogo. E ele então entende que então o povo que restou de lá, que não tinha ido para o cativeiro, no mínimo estavam sofrendo muito opróbrio, vergonha, desprezo, porque eles já não tinham mais aquilo que representava proteção para eles. Neemias tem uma atitude assim bem ensinável para nós no caso. Ele começa a chorar na hora que ele ouve. A partir dali a vida de Neemias ela não pode mais ser a mesma. Ele não pode mais continuar vivendo como se não soubesse de nada. E ele começa a chorar, ouvindo essa palavra, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele sente a tristeza, ele sente a dor, ele começa a imaginar que o povo pode estar sofrendo, e isso traz para ele angústia, mas só que ele faz isso perante o Deus do céu, tá? Então, às vezes a gente ouve notícias ou alguém compartilha um problema e a gente fica tentando ajudar a pessoa e
fica preocupado, como que eu posso fazer? Mas e agora? E acha que a gente pode agir na nossa própria força. E muitas vezes a gente fica frustrado, porque não está em nós a força para fazer nada, para ajudar ninguém, né? Por mais que a motivação seja certa. Mas ele sentiu tudo aquilo e ele chorou diante do pé de alguém, de Deus, que podia estar resolvendo o problema dele. Amém? A oração que Neemias faz nessa hora é uma oração de alguém que tem intimidade com Deus, né? Porque tem, normalmente, assim, geralmente as pessoas conseguem correr para Deus quando estão com problemas. O problema é resolvido e pronto, a pessoa esfria, relaxa, baixa a guarda, né? E não se preocupa mais, e não está mais diante de Deus. Aí precisa ele ser apertadinho de novo, para ele correr para Deus de novo, né? Porque ele não tem uma vida com Deus. Só que Neemias, quando ele está ouvindo tudo isso, ele pega e começa a dizer: Deus, exalta Deus primeiro. Olha só a estratégia dele, né? Não chego, só vim buscar minha bênção, não. Ele exalta Deus e diz: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. E ele começa então a falar, e ele faz uma coisa extraordinária. Neemias, queridos, pensa bem, Neemias, ele não faz mais parte daquele contexto. Ele não está sofrendo. Ele não, os pais dele já morreram, já foram sepultados, né? Então ele não precisava mais pegar essa empreitada. Ele não precisava mais fazer isso. Ele não precisava se preocupar tanto mais. Sabe o que ele podia fazer? O que muitas vezes a gente faz. Ele podia falar: puxa vida, lamentável o que você está passando, viu? Difícil. Nossa, é mesmo? Jerusalém está assim? Mas também, né? E começar a procurar um culpado ou justificar aquele problema para não ter que se envolver, né? E aí ele poderia dizer assim: olha, mas também eu sei que é meu povo, tal, eu me sinto até mal de dizer isso, né? Mas, né, é um povinho difícil, né? Deus dá chance, eles vão lá, eles pecam de novo, Deus dá chance. Quando está sofrendo, pede socorro, Deus dá chance. Né? Então, né, de repente, coisa que eles plantaram, olha aqui, de repente plantou e está só colhendo. Não é muito mais fácil, né? Não é muito mais fácil fazer isso, a gente falar assim, né? Não é muito mais fácil a gente fazer isso quando nós não vivemos mais no contexto Brasil? Não é muito mais fácil a gente falar mal do que está acontecendo ali e muitas vezes se sentir até envergonhado, né? Do que vestir a camisa, sentir a dor e orar e se colocar e chorar e aceitar e se colocar diante de Deus e chorar pela nação. Ora, temos uma promessa, a Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, sararei os seus pecados, sararei as suas feridas, perdoarei os seus pecados, enfim, sararei a sua terra. Nós temos essa promessa, mas é mais fácil a gente falar porque nós não estamos lá, nós não estamos mais na pele do brasileiro que está ali, não é verdade? Neemias estava no mesmo contexto. Ele vivia no palácio do rei, numa zona de conforto. Ele não precisava se comprometer, né? Mas ele faz diferente. E ele faz uma coisa muito significante. Porque quando ele está diante de Deus, ele não fala assim: Deus, porque, irmãos, é muito importante a gente gostar de orar. Mas é muito importante a gente saber fazer a oração certa, né? Porque às vezes a gente ora, mas às vezes está orando até errado, né? Ai, Deus, tem misericórdia daquela pessoa lá, porque ela não é uma pessoa fácil, e você está fazendo até uma fofoca para Deus. Falando mal da pessoa para Deus, porque na verdade queria falar para outros como
como a gente faz, às vezes faz assim, não, eu só quero compartilhar uma palavra que é pra gente estar orando. Na verdade, tá com a língua coçando para fazer uma fofoca, entendeu? Mas, quando ele chega diante de Deus, ele confessa o pecado do povo. Ele não fala assim, esse povo pecador, Deus tem misericórdia deles, eu sei que eles não são fáceis, mas perdoa eles. Não, ele fala assim, perdoa o nosso pecado. Ele se inclui, ele se coloca. Isso é muito suoi. É impactante a gente conseguir fazer isso. Essa é a verdadeira intercessão. Amém? E ele fala, lembra-te, Senhor, que o Senhor mesmo falou lá, olha lá na época de Moisés, o Senhor falou assim, que esse povo, ele ia mesmo ser um povo de coração duro, eles iriam, como fala, assim, fazer mal, eles iriam, vou falar a palavra certa agora, então. Lembra-te, Senhor, da palavra que dizeste de Moisés, esse povo ia transgredir, tá? Esse povo ia transgredir, quer dizer, ir contra a sua lei, e o Senhor mesmo espalharia esse povo, né? Mas uma hora o Senhor mesmo ia chamar esse povo de volta. Lembra-te, Senhor, né? Olha, tenha misericórdia de nós. Eu estou falando aqui de Neemias, estou falando de um povo, mas essa história, ela tem tudo a ver comigo. Ela pode ser no meu individual. Você pode trazer essa história para você. Você pode trazer essa história para a sua casa. Você pode trazer para a sua família. Você pode trazer essa história para a sua fábrica, para o contexto que você vive. E você ser essa pessoa que se levanta diante do monturo, diante do problema, diante da situação que diz que as pessoas dizem não há mais solução, e você se levantar, e você interceder, e você se incluir, e você se colocar diante de Deus, como Neemias fez. Quem era Neemias? Neemias era um grande homem? Neemias era um grande profeta? Neemias era um grande líder? Quem era Neemias? Copeiro do rei. Ele era uma pessoa comum. Mas o que fez dele grande? Foi a motivação do coração dele. O que fez dele diferente? Foi a atitude que ele decidiu tomar. Amém? E agora ele fala diante de Deus com o povo. E agora o próximo passo. Na hora que ele está falando com Deus, na mente dele já está rolando ali toda uma estratégia. E no final da oração dele ele diz assim: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, aqueles que estavam com ele ali, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. De quem ele está falando? Quem era este homem? Este homem era o rei. E então era eu, copeiro do rei. A estratégia já estava vindo na mente dele, o que ele tinha que fazer. E ele sabia que isso implicava em ele ter que falar com o rei. E o fato dele ter que ir falar com o rei, como que aconteceria as coisas, ele não sabia. O coração dele estava muito entristecido, ele não conseguia disfarçar, né? Porque havia um decreto que não podia chegar com afeição triste diante do rei. Ninguém tinha o direito de entristecer o coração do rei. Mas agora ele chega lá diante do rei daquele jeito. E vai lá servir o vinho para o rei. E o rei logo percebe uma diferença. O que é isso, Neemias? Neemias? O que aconteceu com você, Neemias? O rei já conhecia muito bem ele. Neemias, o que aconteceu com você? Você não está doente. Então, isso não é senão tristeza de coração. Esse rei era homem, um rei falho, né? Que achava conhecer Neemias. Mas Deus é o nosso rei. E ele não é falho. E ele é perfeito. E ele sabe o que está acontecendo dentro do nosso coração.
O rei conseguiu ver alguma coisa, ele identificou através do rosto, da feição de Neemias. Mas Deus não precisa ver o nosso rosto, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Ele sabe o que está acontecendo aí dentro. E agora ele pergunta, olha como que o rei faz essa pergunta, gente. O que foi que está acontecendo? Por que está triste o teu rosto? E ele disse, naquela hora, eu tive maior medo. Porque dependendo de como tivesse o rei poderia até dar uma ordem para matar Neemias ali naquela hora. Porque chegou daquele jeito. E ele disse, eu temi muito naquela hora. Mas ele foi corajoso e se aproveitou daquela pergunta e respondeu as palavras certas. Não, diante das palavras certas, eu preciso até tomar um copo d'água. Gente, como é importante a oportunidade, né? Agora o rei está perguntando para ele assim, o que é que você está me pedindo agora? Neemias pediu alguma coisa? Ele falou, não, eu só estou triste, porque como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Ele fez uma pergunta ao rei, ele não pediu nada, mas olha o que o rei entende, com o jeito que Neemias fala. E o rei me disse, o que me pedes agora? O que você está me pedindo? Ele podia falar, não rei, nada, foi só um desabafo aqui, mas está tudo bem. Ele não podia fazer isso? Podia. Então, na hora ele se liga a Deus, orei ao Deus do céu, não dá tempo dele fazer um jejum, não dá tempo de ele ajoelhar, não dá tempo de ele falar palavras difíceis, ele se liga a Deus ali naquela hora e responde, e disse ao rei, e ali ele dá uma lista para o rei de tudo que ele quer, da estratégia que já estava todinha na mente dele, e ele fala assim, olha, eu preciso de cartas para passar de uma cidade para outra. Eu preciso eu preciso também de uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E ele foi falando ali, foi desenvolvendo uma lista ali na hora, e o rei com certeza ficou até assustado, né? Que nunca aconteceu isso. E o rei me deu, ele disse, segundo a boa mão de Deus que era sobre mim. Amém? O rei percebeu, o rei sabia que Neemias não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de confiança. Então, vim aos governadores da lei, e ali ele já começa, ele tem cartas para passar em outros vários lugares, ele tem cartas para estar na casa de pessoas, porque ele levaria 3 dias de viagem. Ele tinha tudo o que ele precisava e até o que ele não havia pedido, o rei deu. Olha, então vim aos governadores da lei do rio, estou no capítulo 2, versículo 9, e dei-lhes a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Ele nem se atreveu a pedir isso, mas o rei concedeu ele além daquilo que precisava, porque ele viu que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Mas não foi somente o rei que viu que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Quando ele começa a sair para falar, para ir aos governadores, para dizer, tem uma carta, estou com a cavalaria do rei aqui, tá? Os inimigos começam a ficar alvoroçados, porque todas as vezes que nós intentamos fazer alguma coisa, todas as vezes que nós tomamos uma posição na vida e falamos, agora nós vamos fazer assim, e eu vou, e a boa mão de Deus está comigo, e você tem toda a convicção de que Deus é com você, pode ter certeza, os inimigos vão se levantar, e a partir dali eles vão agir com toda a estratégia necessária para te desviar do seu intento.
o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Enquanto os filhos de Israel estavam sofrendo, os inimigos estavam contentes. Era isso que eles queriam, não tem problema. Enquanto nós estamos sofrendo, não tem problema. Satanás está tranquilo com relação a gente, porque nós estamos na mão dele, do jeito que ele gosta. Nós estamos dançando a música dele, e ele não tem problema com isso. Mas quando alguém começa a falar, eu vou me colocar e eu vou pegar tal causa, quando a gente conseguir, já pensou a gente como igreja? Temos um caderninho de oração. Nós sabemos que no caderninho de oração está escrito ali de pessoas que estão com problema. E você pega e diz assim, tal pedido, eu vou vestir a camisa. E enquanto esse pedido aqui não for solucionado, enquanto não houver resposta para isso daqui, eu não vou sossegar. E aí então você está se levantando diante de Deus. Você tem respaldo de Deus para fazer isso. E você vai ter tudo o que você precisa para fazer isso. Mas os inimigos vão se levantar. Amém? E eles se levantaram porque foi muito ruim saber que alguém estava agora sendo respaldado pelo rei. Já tinha recebido tantas cartas, tudo que eles precisavam para ir lá tirar o sofrimento do povo de Israel. E eles se levantaram. Mas ele, tudo bem, chegou a Jerusalém e ficou ali 3 dias. E olha, irmãos, aqui mais uma lição. Deus havia dado toda a estratégia para Neemias. Só que Neemias não saiu falando para todo mundo. Muitas vezes a gente tem que saber se calar. Tem o tempo certo para falar as coisas. Tem o tempo certo para você verbalizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para nos ouvir. E se você, por exemplo, conta até mesmo um sonho, você tem um sonho, nossa, Deus me deu um sonho, como aconteceu com José. Ele na inocência dele, ele falava para os irmãos dele, e os irmãos vinham com palavras contrárias, porque ele não estava com o coração aberto, não via Deus ali. Né? Então a gente tem que saber o momento certo de falar. Ele fica 3 dias ali. Ele sai na madrugada, ele pega algumas pessoas com ele, ele dá uma volta em toda a cidade. Não tem lugar que não dá nem para passar com o cavalo, por causa do monturo, por causa da destruição que estava a cidade. Então ele vai a pé mesmo, e ali ele calcula, se aqui a gente fizer isso, aqui precisa disso, aqui precisa disso. Ele está diagnosticando o problema, né? Como nós vamos solucionar problemas se nós nem sabemos exatamente o que é que está pegando? Aonde está o erro? Aonde está o problema? E quando nós não sabemos, nós temos que pedir a Deus, abra os nossos olhos e nos mostre aonde está o problema. Porque Craig Hills fala assim, no último Veredas, ele falou muito sobre isso. O maior problema do ser humano é aquele que ele não vê, aquele que ele acha que ele não tem. Só que as pessoas veem os nossos problemas, né? Mas você não sabe que você tem aquele problema, então você nunca vai resolver aquele problema, nunca você vai colocar aquilo diante de Deus, nunca aquilo vai ser um desafio para você, e nunca você vai triunfar nessa área, nunca vai viver a vida abundante que Deus tem nessa área. Agora vamos lá para o versículo 17, ele diagnostica o problema, aí então ele chega no povo, que agora ele já sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele já tem toda a resposta, e ele diz, então lhes disse, versículo 17 do capítulo 2, bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha. Tá? Agora, olha só. Ele tinha que ter uma solução, né? Porque, gente, vamos resolver o problema? Vamos. E precisa de uma estratégia.
problema onde? O que a gente vai atacar? O que a gente vai fazer? Ele tinha que ter. Ele já tinha buscado isso em Deus. Amém? Deus tem isso. Amém? Amém? O Caio, amém? Ele já tinha, né? Então, o que ele falou? Eu declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Quando ele começa a contar para o povo, olha, realmente o problema é sério. As nossas portas estão assim, os muros estão assim, nós estamos em vergonha, em opróbrio, mas a boa mão de Deus está sobre nós. Amém? Você pode dizer isso aqui agora. Temos problemas. Você pode dizer, mas a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus está sobre nós. Amém? Amém. Então, estamos diante de uma dificuldade, uma situação difícil, mas a boa mão de Deus está sobre nós, e Deus tem feito isso, Deus tem feito isso, Deus tem feito isso. Quando eu cheguei diante do rei, o rei me foi favorável, as portas foram se abrindo, as cartas foram entregues, e quando nós temos experiência para contar, e quando nós podemos dizer da nossa experiência própria que a gente viveu com Deus, o que acontece? Isso transmite segurança. Então as pessoas ficam entusiasmadas. Então as pessoas pensam, poxa, não é oba-oba, dessa vez a coisa vai. Não é assim? Foi isso que aconteceu. E eu quero dizer para vocês, queridos, nós procuramos lugares várias vezes e passamos por opróbrio, e várias vezes nós passamos por vergonha. Talvez vocês não saibam das coisas que nós passamos, entendeu? Mas eu quero dizer para vocês, Deus confirmou esse lugar, e a boa mão de Deus está sobre nós. Eu quero incentivar vocês, cada um de vocês, diga assim, eu não sou um espectador. Eu sou participante dessa obra. E a partir daqui, olha aqui, gente. Se esse povo não vender esse lugar para nós, Deus vai tirar a gente daqui para um lugar melhor. Amém? Amém. Deus disse para nós de um novo começo. Deus decidiu atender a nossa oração. Nunca mais ficaremos em opróbrio. Amém? Amém. E olha, ainda que, como a palavra do domingo passado, quem lembra? A palavra do domingo passado foi em Esdras, tá, gente? O que ele falou? Ele falou assim, que ele estava diante de uma situação muito difícil. E ele até poderia pedir ao rei, o rei mandaria um exército para ajudar eles. Mas ele ficou com vergonha de fazer isso. Sabe por quê? Porque ele já tinha falado para o rei que a boa mão de Deus era sobre a vida deles. E agora ele vai lá e pede ajuda para o rei? É vergonhoso, não é? Consegue entender, gente, o que eu estou falando? Amém. Ainda que pareça que a gente vai passar por uma situação difícil, tá? Nós, quando nos sentimos envergonhados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos proclamar o dia de jejum. Proclamar o dia de jejum para que então a mão de Deus se mova e o rei nem precise se envolver nessa coisa. Amém? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que quantas vezes você pode ter contado uma bênção que aconteceu na sua vida, entendeu? Você chegou diante das pessoas e você contou aquela conquista e você ficou feliz da vida e parecia que estava tudo bem, mas aí um dia naquela área uma coisa ruim, horrível aconteceu. E agora você pensa, puxa, dá até vergonha, porque eu já tinha falado assim que eu tinha entregado para Deus e que Deus tinha feito, né? E agora? As pessoas vão saber do meu problema.
Amém? Será que isso só acontece comigo? Então diga, comigo também! Comigo também! Bom, pelo menos com a Marcinha, com a Caio, que bom. Não estamos sozinhos, não somos só nós. Irmãos, orem por nós, porque isso tem acontecido com a gente, né? Amém? Querido, pega essa palavra para você. Porque muitas vezes a gente deixa de contar testemunho. Porque quando é dada a oportunidade para contar testemunho, às vezes a gente não conta, porque você fica pensando assim, ah, mas vai que depois acontece uma coisa ruim, né? E o problema volta. Fala, irmãos, parei de fumar! Parei de fumar, parei de fumar. Aí depois eu caio em tentação de novo. Melhor não falar nada. E não é assim. Você tem que falar, você tem que declarar. E quando acontecer de voltar o problema, ele vai voltar mais fraco. E você já vai estar mais fortalecido. Porque você agora já entendeu que a sua vida ela é individual. Você tem que, você mesmo, o que nós aprendemos no Vereda? Pegar os nossos problemas e levar aonde? A quem pode resolver. Amém? Todos os detalhes. Aprender a falar com Deus. Levar para Deus. Amém? Amém. Então, foi isso que aconteceu. Quando ele falou, mas a boa mão de Deus estava conosco, a mão de Deus está comigo, e eu tenho um testemunho para contar. O povo ficou entusiasmado, e o povo mesmo disse, nem precisou Neemias falar mais nada, o próprio povo disse assim, levantemos, e edifiquemos o muro. O que a gente está fazendo aqui parado? Demorou. Vamos lá. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que de novo, ouvindo Sanbalat e Tobias, quem achou que eles estavam dormindo, está enganado. Eles estão bem por aí, os nossos Sanbalates e Tobias. Eles estão bem pertinho de nós. A Bíblia diz que Satanás, ele brama como leão ao nosso derredor. Ele só pode ficar ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, amém? Então ele está ao derredor e